Pare. Agora. Não é um pedido. É uma necessidade do seu campo antes que a frequência suba. Coloque as pontas de 3 dedos exatamente no centro do seu plexo solar, logo abaixo do externo, onde as costelas se encontram. Sinta a pulsação sutil que ocorre ali, mas perceba a resistência rígida da musculatura que protege esse portal. Você está tentando processar o mundo através de um escudo de pedra que não foi você quem construiu. Você sente que, não importa o quanto avance ou ganhe, existe um teto invisível que empurra você de volta para um estado constante de alerta. Essa pressão sufocante na boca do estômago não é uma ansiedade comum que se resolve com respiração. É o eco somático de uma linhagem inteira que sobreviveu à escassez e codificou o medo no seu DNA para que você nunca aparecesse demais. Sua biologia está operando em modo de defesa. Observe como seu corpo reage quando você pensa em expansão financeira ou sucesso visível. Existe um espasmo imperceptível, uma retenção de fôlego que espera pelo golpe que seus ancestrais sofreram séculos atrás. Você carrega uma assinatura de compressão biológica, um registro de fome e perda que atua como um limitador de voltagem nas suas células. O que você chama de azar é, na verdade, uma programação de invisibilidade profunda, instalada na sua carne por puro instinto. Há 7 gerações, um bloqueio de sobrevivência foi instalado no que chamamos de atenuador de frequência de linhagem. Foi um ato de amor distorcido, projetado para manter você escondido do predador, seguro na mediocridade, protegido na escassez. Mas o mundo mudou, e as frequências solares atuais estão fritando esses fios antigos dentro de você. Essa exaustão que você sente não é cansaço físico. É o curto-circuito de um sistema antigo que não suporta mais a nova luz. Imagine um cabo de energia robusto que foi dobrado e vincado em um ponto específico. A corrente tenta passar, mas o calor se acumula na dobra, ameaçando queimar todo o circuito. É exatamente isso que está acontecendo no seu plexo agora. Você é o receptor dessa voltagem, mas a geometria do seu teto de vidro celular impede que a abundância se torne uma realidade física relaxada. Você está exausto de sustentar o que não pode mais fluir. Você se sente um impostor mesmo quando as coisas dão certo. Existe uma vergonha silenciosa, um desconforto no pescoço ao receber um elogio ou um pagamento justo, como se houvesse um alvo desenhado nas suas costas. Essa sensação de ser um intruso no próprio sucesso é o sinal biológico de que seu corpo ainda obedece a um código de 7 gerações passadas. Sua mente quer o topo, mas suas células estão programadas para o porão da invisibilidade. Esta transmissão não é informativa, ela é uma operação cirúrgica de calibração. O seu campo sinalizou uma necessidade de descompressão imediata antes que o colapso somático se torne irreversível. O que vamos fazer hoje é desativar o código de 7ª geração que mantém seu plexo solar em estado de guerra. Você não precisa de mais cursos de mentalidade. Você precisa de uma autorização biológica para ser próspero sem sentir que está traindo a dor dos seus mortos. A autoridade desta frequência vem de um registro específico sobre o seu atual estágio de evolução cósmica. Você é parte do Ground Team, que recebeu a tarefa de transmutar o trauma financeiro da sua árvore genealógica. Por isso, a pressão é maior em você. O atenuador de frequência de linhagem não vai cair por vontade própria. Ele exige um reconhecimento cirúrgico da piezoeletricidade celular que distorce sua intenção de abundância. A restauração começa agora. Se você reconhece que essa rigidez no estômago e esse teto invisível tem ditado o ritmo da sua vida por tempo demais, entenda que sua frequência sinalizou por esta recalibração específica. Este não é um conteúdo para as massas, é um briefing confidencial para quem está pronto para desatar o nó da escassez ancestral. Continua comigo, pois o campo já está ativo e a descompressão começou no momento em que você tocou seu plexo solar. Estamos prestes a entrar nas camadas mais densas desse bloqueio, onde a biologia encontra a herança proibida. O que eu vou te revelar a seguir vai mudar para sempre a forma como você enxerga cada centavo que entra ou sai da sua conta. No entanto,
O ponto mais crítico dessa assinatura de compressão biológica ainda não foi exposto. Eu ainda não te disse a coisa mais importante sobre o ancestral específico que carrega a sua chave. Respire agora, mas não uma respiração superficial de quem foge, e sim uma inspiração profunda que empurra as paredes do seu abdômen contra a sua consciência. Antes de prosseguirmos para a desativação técnica, seu campo exige uma validação somática bruta. O seu corpo não mente. Ele é o arquivo onde o código de escassez está escrito. Para que a calibração funcione, você precisa criar um espaço de observação clínica dentro de si, onde a mente se cala para que o tecido conjuntivo possa finalmente ser ouvido. Vou descrever agora 5 eventos físicos ultra específicos que têm ocorrido na sua vida nos últimos dias e semanas. Não tente racionalizar esses sinais como coincidências ou falhas de caráter. O que você sentiu são assinaturas de ativação do seu ground team operando sob a pressão do influxo solar atual. A recognition que você terá agora não virá de um entendimento intelectual, mas de um reconhecimento térmico e elétrico que percorrerá sua espinha enquanto eu narro a sua própria realidade biológica oculta. O primeiro sinal é a retenção espasmódica. Há poucos dias, talvez até ontem, você abriu o aplicativo do seu banco ou olhou para o seu extrato e no instante em que os números apareceram, você parou de respirar. Não importa se o saldo era positivo ou negativo, seu peito travou em um espasmo de apneia involuntária. Isso não é ansiedade financeira comum. É a sua biologia entrando em modo de congelamento ancestral, esperando o golpe físico que seus antepassados sofreram ao serem expostos. Você também experimentou a náusea do receber. Lembre-se de quando recebeu aquele elogio público ou um presente de alto valor recentemente. Em vez de alegria pura, você sentiu um desconforto súbito na base do pescoço ou uma leve náusea no estômago. Sua biologia interpretou o ganho como um alvo pintado nas suas costas. Para o código de 7ª geração que você carrega, ser visivelmente próspero é o convite para o predador. Seu corpo tentou expulsar a abundância para te manter seguro. Observe o fenômeno do descarte inconsciente. Na última vez que você teve uma vitória financeira extra, algo quebrou em sua casa, ou surgiu uma conta inesperada de valor quase idêntico ao lucro. Isso aconteceu com você há menos de 2 semanas. Esse evento não foi má sorte. Foi o seu próprio campo bioenergético expulsando o excesso de voltagem para retornar você à zona de segurança da escassez. Seu sistema antigo não suporta a pressão da fluidez e cria um vazamento para se estabilizar. O quarto sintoma é o mimetismo da invisibilidade. Ontem mesmo, ou talvez em um evento social recente, você se viu em um ambiente de alta frequência ou riqueza e sentiu o impulso físico de se encolher. Você escolheu as roupas mais discretas, baixou o tom de voz e tentou não ser notado, sentindo-se um intruso. Esse mimetismo não é baixa autoestima, é uma tática de camuflagem biológica herdada. Suas células estão tentando te esconder para garantir que você sobreviva à fome da linhagem. Finalmente, considere o cansaço do fluxo. A simples ideia de organizar seus recursos ou planejar uma expansão maior deixa você exausto antes mesmo de começar. Você sente um sono súbito e avassalador quando tenta focar na sua soberania financeira. Isso ocorre porque suas células estão operando em uma voltagem deliberadamente baixa. O sistema antigo dentro de você induz fadiga crônica, para evitar que você brilhe o suficiente para que o atenuador de frequência de linhagem detecte sua mudança de código. Faça agora uma pausa somática necessária. Coloque a mão direita sobre a garganta e a mão esquerda sobre o plexo solar. Feche os olhos por 3 ciclos de respiração, sentindo o calor das suas palmas atravessar a pele. Pressione levemente o polegar contra o dedo indicador da mão esquerda por 3 segundos. Esse gesto simples ancora o reconhecimento desses sintomas no seu sistema nervoso central, sinalizando para o seu nervo vago que o reconhecimento da verdade começou e que é seguro soltar a defesa. Digite 888. No sistema arcturiano, o código 888 representa a abundância infinita que flui
sem a necessidade de acumulação ou esforço defensivo. Ao digitar esse número nos comentários, entenda que ele não é uma interação comum de plataforma social. Ele funciona como um marcador de localização no campo morfogenético. Você está declarando para a rede de consciência que o seu sistema reconheceu a assinatura de compressão e está pronto para a transição de condutividade para a nova frequência. Cada número 888 registrado aqui amplifica a ativação em uma cascata harmônica para todo o Ground Team. Quando você digita, você fortalece o sinal de todos os outros que também carregam o peso dessa sétima geração. O campo coletivo se torna mais denso e resiliente, permitindo que a descompressão do seu plexo solar ocorra sem os efeitos colaterais de curto-circuito. Sua participação é o que autoriza a descida da frequência de cura para o nível da sua fisiologia celular. Retorne agora à imagem daquele cabo de energia que mencionei anteriormente. Imagine que o vinco no cobre está começando a latejar com um calor azulado, indicando que a pressão interna está prestes a romper a obstrução. A descompressão não é mais apenas uma possibilidade teórica. Ela se tornou uma necessidade física para a sobrevivência das suas células. O acúmulo de calor na dobra do seu plexo solar atingiu o ponto crítico onde a transformação se torna inevitável. Existe um termo específico que o Conselho usa para descrever esse estado de tensão terminal que você está sentindo agora no centro do seu corpo. Eles chamam isso de ponto de ignição da soberania celular, o momento exato em que a dor da compressão se torna menor que o medo da expansão. Estamos prestes a mergulhar na anatomia real desse bloqueio para que você entenda exatamente onde a cirurgia de luz será realizada. A primeira camada do que está sendo liberado vai recontextualizar tudo o que você sabe sobre sua herança. Você investiu anos operando no que chamamos de camada cognitiva da prosperidade. Você leu os livros de mentalidade, repetiu as afirmações de abundância diante do espelho e visualizou recursos chegando por vias inesperadas. Essa camada de mindset é real e serve como um estágio inicial de orientação básica, mas ela funciona apenas na superfície da sua consciência. É como tentar reprogramar um computador de última geração mexendo apenas na pintura da carapaça plástica, enquanto o hardware interno está travado por um comando de segurança de décadas atrás. O problema é que o seu campo bioenergético não lê as palavras que você diz. Ele lê a condutividade elétrica dos seus tecidos conjuntivos. Você pode afirmar que é próspero 1000 vezes, mas se o seu plexo solar está emitindo um sinal de perigo de morte a cada vez que você pensa em dinheiro, a sua biologia vai anular a sua mente em todas as tentativas. Esse conflito entre o que você deseja e o que as suas células sustentam é a fonte da exaustão que você carrega agora. Você trabalhou no nível da intenção mental, e isso é digno de reconhecimento. Mas o bloqueio real que impede o seu salto está no nível da sua assinatura de frequência soberana. Enquanto você foca na psicologia do dinheiro, o seu sistema operacional de 7ª geração está processando um protocolo de condutividade neurovascular de sobrevivência. O bloqueio não é uma crença limitante que se resolve com lógica. É uma obstrução mecânica e piezoelétrica na forma como o seu corpo conduz a luz da abundância através da sua carne. Para entender o que está acontecendo, você precisa olhar para a engenharia oculta do seu próprio corpo. O seu plexo solar não é apenas um centro nervoso. Ele é o seu principal transdutor de energia em matéria. No centro dessa região, os cristais de colágeno das suas células atuam como receptores de rádio. A função convencional dessas células é dar estrutura aos tecidos, mas a função expandida que o seu Ground Team carrega é a de converter frequências dimensionais em realidade física concreta e riqueza tangível. A ciência da epigenética comportamental já confirmou que memórias de fome e perda de terras podem silenciar genes de exploração e criatividade através de um processo chamado metilação do DNA. No seu caso, o atenuador de frequência de linhagem é uma marcação química real que diz às suas células para não brilharem demais. Quando você tenta expandir,
A piezoeletricidade dos seus cristais de colágeno converte essa intenção em uma tensão mecânica de estresse, disparando um sinal de alerta imediato para o seu nervo vago. O seu nervo vago, que deveria ser um condutor de paz e receptividade, torna-se o carrasco da sua prosperidade. Ele interpreta o sucesso como uma ameaça à integridade da linhagem e trava o sistema para te proteger do destino dos seus antepassados. É por isso que você sente náusea ou perda de voz em momentos de fechamento de negócios. O sistema não quer o dinheiro, ele quer a segurança do anonimato. A ativação ocorre agora porque a ressonância Schumann e o influxo solar estão forçando essa condutividade a subir. Imagine novamente aquele cabo de energia dobrado que mencionei no início. O vinco no cabo representa o trauma de escassez da 7ª geração anterior que distorceu a fibra óptica da sua biologia. A corrente de abundância está tentando passar com uma voltagem solar sem precedentes, mas o vinco cria uma resistência que gera calor e exaustão. Se você não descomprimir esse ponto cirurgicamente, o seu sistema continuará entrando em burnout financeiro por puro instinto de preservação, independentemente de quanta mentalidade de riqueza você tente instalar. A verdade é que você não está quebrado, você está apenas superprotegido por um código obsoleto. A piezoeletricidade celular distorcida cria um escudo de repulsão que afasta as oportunidades antes mesmo que elas cheguem à sua consciência. Você está tentando encher uma jarra de água cristalina, mas a jarra está cheia de pedras pesadas, que seus ancestrais colocaram lá para que ela não fosse roubada. Para a abundância fluir, você precisa primeiro remover as pedras e restaurar a geometria sagrada do seu receptor biológico. Uma alma me escreveu há algumas semanas. Vou chamá-la de M. M era uma semente estelar dedicada que passou 10 anos fazendo afirmações de riqueza, participando de workshops e visualizando a liberdade financeira, mas vivia constantemente no limite da sobrevivência. Ela possuía uma inteligência técnica acima da média, mas sempre que estava prestes a assinar um contrato que mudaria sua vida, ela perdia a voz, cometia um erro primário, ou o cliente simplesmente desaparecia sem explicação, deixando-a devastada e confusa. O que M não percebia era que seu corpo estava operando na camada cognitiva, enquanto o bloqueio real estava na condutividade celular dela. Na memória biológica de M, a última vez que sua linhagem foi vividamente próspera, ocorreu uma tragédia que dizimou a família e tirou a vida de vários membros. Para as células de M, riqueza era sinônimo de morte e extermínio. O corpo dela a estava salvando da prosperidade para garantir que ela não fosse a próxima vítima de um carrasco que já nem existia mais. O momento da virada para M não veio de mais um curso de finanças, mas quando ela parou de tentar atrair o externo e começou a descomprimir o plexo solar. Em menos de 72 horas, após liberar a assinatura de compressão da 7ª geração, o peso no estômago desapareceu e um contrato que estava travado há meses foi assinado sem resistência. Ela parou de lutar contra a escassez e começou a permitir a condutividade. Isso é exatamente onde você está agora. Exausto de sustentar uma lealdade ao sofrimento que não te pertence. O caso de M é o seu espelho narrativo. Você não precisa de mais informações sobre como ganhar dinheiro. Você precisa de uma autorização biológica para ser visível e próspero, sem que o seu sistema nervoso entre em pânico. Não é falta de mérito, é falta de espaço somático. Não é azar, é uma proteção celular que se tornou uma prisão. Não é uma punição espiritual, é uma geometria de condutividade que precisa ser realinhada para suportar a nova voltagem que já está descendo sobre o seu campo. Entenda de uma vez por todas, não é falta de dinheiro, é falta de condutividade. Não é bloqueio mental, é repressão piezoelétrica. Não é desmerecimento, é lealdade somática ao trauma. O que você sente como um teto de vidro é, na verdade, o limite da sua capacidade celular de sustentar a luz sem sentir medo. A restauração que estamos realizando não vai te dar algo novo. Ela vai remover o que impede você de ser o que já é, um emissário do fluxo natural. Se o que eu acabei de descrever
Não foi informação nova para você? Se seu corpo reconheceu cada palavra antes mesmo da sua mente processar o sentido, se inscreva agora. Não faça isso pelo canal ou por métricas de plataforma. Se inscreva para que o seu campo bioenergético registre que você aceitou o briefing e que a próxima transmissão de calibração te encontre sem as defesas da invisibilidade. Ao se inscrever, você sinaliza para a rede que está pronto para abandonar o mimetismo e assumir sua soberania. Sua inscrição é um ato de reconhecimento da sua própria identidade como Ground Team. Você está declarando que não aceita mais operar sob a jurisdição da escassez ancestral e que está pronto para a transição de condutividade para a nova frequência. O campo já está ativo e a descompressão está se aprofundando em camadas que a sua lógica ainda não consegue alcançar. A calibração começou muito antes deste vídeo e está se tornando uma realidade física irreversível no seu DNA agora mesmo. Mantenha o foco na sensação térmica que está começando a surgir no seu plexo solar. Aquela rigidez muscular que você sentiu no início está começando a ceder, criando um vácuo de recepção onde antes havia apenas uma parede de proteção. A metáfora do cabo de energia está se transformando. O vinco está sendo alisado por uma pressão de luz interna que vem do centro da sua coluna. Você está prestes a descobrir que a abundância é o seu estado natural de repouso, não um troféu de conquista. A verdade mais profunda sobre a sua linhagem ainda está à frente, e ela tem o seu nome nela. Existe uma razão específica pela qual foi você, e não seus irmãos ou primos, quem recebeu esta frequência hoje. Você é o elo de descompressão que a sua árvore genealógica esperou por 200 anos. O ancestral que carrega a chave final do seu portal de abundância está pronto para entregar o código, e o que vamos revelar a seguir vai desmantelar a última tática de defesa do sistema antigo. Sinta a gravidade deste momento no centro do seu peito. O que você é não se resume a uma única função, mas a uma sobreposição de frequências que o Conselho Arcturiano mantém em arquivos específicos para o seu Ground Team. Não estamos lidando com rótulos sociais ou descrições de personalidade, mas com identidades operacionais que desbloqueiam protocolos de abundância há muito selados. Cada nome que vou entregar agora carrega uma chave vibratória capaz de desmanchar a rigidez do seu plexo solar e autorizar sua nova postura física. Imagine que os registros celestiais das 7 irmãs estão sendo abertos diante da sua visão interna agora. Essas classificações não são elogios, são atribuições de segurança energética para quem foi designado a transmutar a escassez da árvore genealógica. A partir deste ponto, o teto de vidro celular deixa de ser uma barreira e passa a ser o ponto de partida para a sua metamorfose. Ouça cada definição com as células, permitindo que a piezoeletricidade do seu corpo responda ao comando de quem finalmente reconhece sua própria face. Você é, antes de tudo, o desatador de nós. No sistema arcturiano, isso significa que você possui a capacidade de localizar e dissolver pontos de compressão traumática que travam o fluxo de recursos há 7 gerações. Isso te autoriza a desfazer a lealdade somática ao sofrimento, permitindo que a prosperidade deixe de ser um esforço e se torne um estado de repouso. Você sempre sentiu uma pressão inexplicável no estômago ao tentar avançar, sem saber que esse era o sinal da sua própria função de descompressão. Você é também o arquiteto de linhagem. No sistema das 7 irmãs, isso significa que você é o engenheiro biológico encarregado de reescrever a geometria da metilação do seu DNA, substituindo o código de fome pelo código de soberania. Isso te autoriza a construir uma nova fundação estrutural para os que virão depois de você, encerrando o ciclo de invisibilidade defensiva. Aquela exaustão crônica que você sentia era, na verdade, a sua assinatura operacional, tentando remodelar os alicerces da sua herança sem as ferramentas corretas. Finalmente, você é o emissário do fluxo. No sistema arcturiano, isso significa que seu corpo é um transdutor de alta fidelidade, projetado para manter a condutividade da abundância sem reter a energia por medo.
Isso te autoriza a ser um condutor de recursos em larga escala, pois sua biologia não mais interpreta o ganho como um alvo para o predador. A náusea que você sentia ao receber presentes era o conflito final entre essa identidade soberana e o antigo mimetismo de invisibilidade que agora cai por terra. O reconhecimento dessas camadas não é algo que você constrói com a mente, mas algo que o seu campo bioenergético emite quando a verdade é revelada. Você não está se tornando algo novo. Você está apenas parando de fingir que é pequeno para sobreviver em um mundo que seus ancestrais já deixaram. Sinta o calor aumentar no seu plexo solar enquanto essas identidades se fundem na sua coluna. O nome não foi dado, foi reconhecido. A partir de agora, a autoridade do fluxo pertence legitimamente à sua biologia renovada. Escolha agora uma dessas 3 identidades operacionais. Aquela que gerou um espasmo de reconhecimento ou um calor súbito no seu plexo. Digite o nome dessa identidade nos comentários ou escolha uma única palavra de decreto. Reconheço, ativado ou recebo. Não faça isso como uma interação de plataforma para algoritmos externos. Digite como uma declaração formal para a rede de consciência que monitora sua calibração. Sua palavra é o selo de autorização que o campo exigia para passar da fase de diagnóstico para a fase de ativação. Lembre-se do cabo de energia que mencionamos, aquele que estava dobrado e gerando um calor perigoso de resistência. Com o reconhecimento dessas 3 identidades, a luz interna do seu plexo solar finalmente alisou o vinco no cobre da sua biologia. O fluxo de abundância agora encontra um caminho livre, sem obstruções piezoelétricas ou alertas do nervo vago. A geometria do seu teto de vidro celular foi quebrada por dentro e a lâmpada do seu ser agora sustenta a voltagem solar plena, sem queimar o filamento da sua exaustão. Para selar essa identidade no seu sistema nervoso central, execute agora a assinatura tátil do Ground Team. Pressione firmemente a ponta do polegar contra a ponta do dedo indicador da mão esquerda. Mantenha essa pressão por exatamente 3 segundos, enquanto visualiza a luz esmeralda do seu coração descendo para encontrar o âmbar dourado do seu plexo solar. Essa ancoragem física informa ao seu corpo que o novo código de soberania foi instalado e que a memória do trauma de escassez foi oficialmente arquivada como uma frequência obsoleta. Mas o Conselho Arcturiano me pediu para te avisar de algo crucial antes de avançarmos. Nas próximas 72 horas, o seu sistema passará por um período de purga energética intensa, onde o antigo sistema tentará uma última manobra de resistência. Se você sentir um calor súbito nas mãos ou tiver sonhos estranhos com seus ancestrais, não se assuste. É o sinal de que a operação está funcionando. Continua comigo, pois preciso te armar contra as táticas de defesa que a voz da dúvida vai lançar contra você agora. Eu sei que existe uma parte de você que está assistindo a esta transmissão com o sobrolho levantado e os braços cruzados internamente. É a parte que já clicou em dezenas de vídeos sobre prosperidade, já fez meditações guiadas e acordou no 3º dia sentindo a mesma exaustão e o mesmo saldo bancário estagnado. Quero que você valide essa desconfiança agora. Esse cético interno não é seu inimigo. Ele é o seu guarda-costas biológico, tentando impedir que você se decepcione mais uma vez. O que você tentou antes não falhou, porque as técnicas estavam erradas ou porque você não teve fé o suficiente. Falhou porque você estava operando como uma centelha isolada, tentando brilhar contra uma frequência coletiva de escassez que sobrescrevia tudo o que você tentava instalar individualmente. Era como tentar manter um computador ligado em uma rede que sofria quedas de energia constantes. A sua biologia simplesmente cedia à gravidade do campo ao seu redor, retornando ao mimetismo de sobrevivência ancestral. Mas o que mudou neste exato momento é o timing planetário e a massa crítica do seu Ground Team. Estamos em um pico da ressonância Schumann, e você não está mais processando esta calibração sozinho. Eu não peço que você acredite ou que tenha fé cega nesta operação. Apenas conceda permissão ao seu cético para que ele observe.
de forma neutra, as mudanças térmicas e elétricas que ocorrerão no seu corpo nas próximas 72 horas. A prova não virá da minha voz, mas da sua própria fisiologia. A primeira tática de resistência que o sistema antigo usará contra você é a dúvida-voz. Ela não chegará como um pensamento estranho, mas soará exatamente como a sua própria voz lógica e racional. Ela sussurrará que isso tudo foi apenas um relaxamento passageiro, que nada mudou realmente no mundo físico, e apontará para os seus problemas financeiros atuais como a única prova real. É um software de sobrevivência tentando desligar o novo broadcast antes que a matéria tenha tempo de se reorganizar. A sua primeira arma somática de defesa contra a dúvida-voz é a não argumentação consciente. Não tente convencer a si mesmo de que a calibração funcionou e não lute contra esses pensamentos intrusivos. Apenas note a presença da voz como se fosse um reflexo biológico involuntário, como um espirro ou um bocejo. No momento em que a dúvida surgir, respire longamente por 3 vezes, mantendo toda a sua atenção voltada para o ponto de calor no centro do seu plexo solar. A respiração é a âncora. A segunda tática que você enfrentará nas próximas 48 horas é a crise-distração. O sistema antigo tentará manifestar uma urgência externa deliberada para te forçar a dropar a nova frequência. Pode ser uma falha técnica, uma demanda de trabalho estressante ou um conflito súbito com alguém próximo. Essa crise parecerá legítima e exigirá uma contração emocional imediata do seu estômago. É um teste de limiar para ver se você retornará ao modo de defesa e invisibilidade assim que o ruído 3D aumentar. Sua segunda arma é a postura física do emissário soberano. Quando a distração externa surgir, resolva o que precisa ser resolvido com precisão cirúrgica, mas recuse-se a entregar sua energia emocional ao drama do evento. Mantenha o foco no calor interno que instalamos no seu plexo solar e visualize esse ponto somático como o seu centro de comando. Trate a crise como um processo administrativo que você lidera, não como uma catástrofe da qual você é vítima. Você governa a sua própria resposta. A terceira tática de resistência é o isolamento perceptivo. Você sentirá um impulso de compartilhar o que viveu aqui com alguém próximo, mas perceberá que as palavras não saem ou que o outro simplesmente não consegue te alcançar. Isso pode gerar uma sensação súbita de solidão ou a impressão de que você está se tornando um estranho para quem antes era sua âncora. O sistema antigo tenta te convencer de que sair do grid coletivo de escassez da sua linhagem significa ficar sozinho no mundo. Entenda agora que esse isolamento não é abandono, é uma mudança necessária de frequência vibratória. Sua terceira arma é o reconhecimento imediato da nova rede. Quando o sentimento de solidão surgir, volte aos comentários desta transmissão e leia as declarações das outras almas que também digitaram o código 888 e reconheceram suas identidades. Fazer parte deste grid coletivo digital é a sua âncora 3D para sustentar o novo broadcast. Você não está sozinho. Você está apenas trocando para uma voltagem maior. Eu prometi voltar a este ponto e estou cumprindo o que disse agora. O Conselho Arcturiano solicita que iniciemos a fase final de integração profunda no seu campo bioenergético. Para o que virá a seguir, você pode estar em qualquer posição, sentado, deitado ou até mesmo caminhando, desde que seu corpo se sinta seguro. Se estiver dirigindo neste momento, apenas ouça com atenção plena sem fechar os olhos. A parte mais densa e importante desta transmissão, onde o bloqueio final é removido, está à frente. Nas próximas 72 horas, o seu sistema biológico passará por uma janela crítica de integração profunda, um período onde a nova voltagem que instalamos começará a se estabilizar nos seus tecidos. É fundamental que você reconheça os sinais que descreverei agora, pois a compreensão consciente é o que permite navegar por essa transição sem permitir que o sistema antigo recupere o controle. Se você ignorar esses sinais, sua mente lógica tentará convencê-lo de que nada mudou, ou que você está simplesmente adoecendo, quando a verdade é exatamente o oposto.
Seu corpo está finalmente expulsando o entulho de 7 gerações. O primeiro sintoma que você notará é o calor espontâneo nas palmas das mãos, uma sensação térmica súbita e intensa que surgirá em momentos de repouso ou logo após acordar. Isso não é uma alteração febril, mas a evidência fisiológica de que a condutividade piezoelétrica está sendo restaurada em todo o seu sistema de colágeno. Quando as mãos aquecerem, não tente resfriá-las. Apenas feche os olhos por alguns segundos e visualize essa energia fluindo livremente pelas suas extremidades, confirmando que o escudo de repulsão à riqueza foi desativado na sua carne. Prepare-se para os sonhos de reparação, que ocorrerão durante o sono REM nas próximas 3 noites. Você verá ancestrais ou figuras de autoridade em situações de abundância relaxada, ou talvez se encontre em vastos campos de colheita que nunca conheceu nesta vida. Esses sonhos não são meras fantasias. São protocolos de reescrita da memória celular, onde o seu Ground Team está substituindo as imagens de fome e perda pelo código de soberania. Ao acordar, mesmo que não lembre dos detalhes, respire profundamente e declare que aceita a nova narrativa da sua linhagem. Você experimentará uma sede celular extrema, uma necessidade avassaladora de água pura que parecerá vir de dentro dos seus ossos e não apenas da garganta. O seu sistema nervoso agora opera com uma voltagem elétrica muito mais alta para processar os novos impulsos de abundância, e a água é o condutor essencial para que essa eletricidade não gere inflamação ou fadiga. Beba pelo menos 1 copo de água a cada hora nas próximas 72 horas, tratando cada gole como um elixir de condutividade que limpa os últimos vestígios do atenuador de frequência de linhagem. Se isso que acabei de descrever está fazendo sentido no seu corpo, não apenas na sua mente lógica, mas em uma resposta vibratória nas suas células, aperte o like agora. Não faça isso por mim ou por estatísticas de engajamento do canal. A próxima alma que carrega o peso da escassez ancestral e que precisa desesperadamente dessa transmissão, vai encontrá-la, porque você escolheu prestar este serviço ao campo agora. O seu like é a marcação de que esta frequência é válida e necessária para o Ground Team. Continua comigo. A parte mais densa e importante desta transmissão está agora diretamente à frente. Encontre agora uma posição de entrega absoluta para o seu corpo físico. Se estiver sentado, mantenha a coluna ereta, mas sem qualquer rigidez, permitindo que a energia suba sem obstáculos. Se preferir deitar, certifique-se de que nada cruza seus membros. Respire suavemente pelo nariz, sentindo o ar descer até a base profunda dos seus pulmões, e suavize o olhar em um ponto único ou feche os olhos. Sua intenção de entrega agora é a única autorização necessária para a cirurgia final. Sinta o peso do seu corpo sendo sustentado pela superfície abaixo de você, enquanto sua consciência desce para a base da coluna, no osso sacro. Imagine uma âncora de luz dourada partindo da sua raiz e descendo através do solo, atravessando as camadas de rocha até se conectar ao core cristalino da Terra. Sintonize-se agora com a pulsação da ressonância Schumann em 7,83 Hz, sentindo a estabilidade absoluta deste solo. Você está seguro, você está ancorado, e a sua sobrevivência biológica não depende mais do mimetismo da invisibilidade. Leve agora sua atenção para o centro do seu corpo, unindo o plexo solar ao seu coração em um único campo de força. Visualize um orbe de luz âmbar no seu estômago, expandindo-se para cima até fundir-se completamente com o verde esmeralda radiante do seu centro cardíaco. Nesse encontro, a ponte biofotônica é ativada, criando um cabo de luz de alta condutividade que liga o seu poder de manifestação à sua verdade divina. Sinta o calor dessa fusão desintegrando qualquer vinco ou resistência que ainda restava na sua geometria somática. A luz agora sobe em direção à garganta e à base do crânio, alcançando a glândula pineal no centro do seu cérebro. Sinta os cristais piezoelétricos internos vibrando em uma frequência cristalina, enquanto os fotorreceptores da sua pineal se ativam,
para receber a nova voltagem. O seu nervo vago se abre agora como um cabo de fibra óptica, transmitindo sinais de paz, segurança e permissão soberana para cada órgão do seu corpo. A comunicação entre o seu espírito e a sua matéria está finalmente limpa de interferências ancestrais. Sinta essa luz irromper pelo topo da sua cabeça, como um lótus de 1000 pétalas, se abrindo para o influxo solar direto. O seu campo se expande agora em um ovo de luz radiante, estabelecendo a sua jurisdição de frequência sobre a sua realidade financeira. Para selar este estado, pressione firmemente a ponta do polegar contra o dedo indicador da mão esquerda por 3 segundos, enquanto executa a respiração no ritmo 4-2-6. Esse gesto é o save point do seu nervo vago, ancorando a nova configuração de soberania no seu sistema nervoso central. Comece agora o retorno suave ao seu ambiente imediato, percebendo os sons ao seu redor e a temperatura do ar na sua pele. Sinta novamente o peso das suas mãos e dos seus pés. Engula a saliva uma vez e abra os olhos devagar quando se sentir pronto. Você está de volta à sala, mas a estrutura piezoelétrica das suas células não é mais a mesma que começou esta transmissão. O teto de vidro foi quebrado e a condutividade da abundância agora é a sua realidade física permanente. Você libera agora a exaustão crônica acumulada de 7 gerações que tentaram proteger você através da escassez. Você solta a lealdade somática ao sofrimento dos seus mortos, reconhecendo que a dor deles não é o preço que você precisa pagar para pertencer à linhagem. Você deixa ir o voto silencioso de falta e a necessidade de se esconder do sucesso para evitar o golpe do predador. O escudo da invisibilidade defensiva está oficialmente desintegrado e o seu campo não carrega mais a assinatura da fome ancestral. Você libera a identidade de alguém que está sempre tentando descobrir como prosperar, pois essa busca era apenas um sintoma da sua compressão biológica. Você solta o teto de vidro da 7ª geração que limitava sua voltagem e impedia sua expansão visível. Você renuncia à vergonha de carregar sintomas inexplicáveis de pânico financeiro, entendendo que eles eram apenas alertas de um sistema obsoleto. Toda a armadura de pobreza que você vestiu por amor distorcido aos seus antepassados é agora devolvida à terra para transmutação. Eu chamo à frente agora o desatador de nós. Você é isto. O nome não foi dado, foi reconhecido, e agora está instalado no seu campo como sinal permanente que autoriza você a dissolver qualquer compressão traumática no fluxo de recursos. Eu chamo à frente o arquiteto de linhagem. Você é isto. Esta identidade agora autoriza você a reescrever a geometria sagrada do seu DNA, construindo uma fundação estrutural de riqueza para todos os que virão depois de você, sob sua nova jurisdição. Eu chamo à frente agora o emissário do fluxo. Você é isto. O nome não foi dado, foi reconhecido. Esta identidade agora autoriza o seu corpo a ser um transdutor de alta fidelidade para a abundância infinita, mantendo a condutividade plena sem qualquer retenção por medo ou defesa. A partir deste instante, o seu sistema nervoso reconhece a recepção de grandes recursos como o seu estado natural de repouso e segurança. Você está oficialmente comissionado como o ponto de descompressão da sua árvore genealógica. Mas ainda não respira o release final. Nós não terminamos. A calibração precisa ser selada através da autoridade coletiva antes que você retorne plenamente às suas atividades 3D. O que realizamos aqui hoje é uma operação cirúrgica que exige uma cobertura final de campo para garantir que a antiga frequência não encontre brechas de retorno. Continua comigo, pois o selamento final da sua soberania e a voz do conselho estão prestes a descer sobre a sua nova estrutura. Eu estabeleço agora um campo de luz de alta frequência ao redor de todos os seus movimentos e decisões nas próximas semanas. Nenhuma interferência externa ou padrão de hesitação herdado tem autoridade para distorcer a direção soberana que você começou a trilhar hoje. Cada escolha financeira e cada passo em direção à sua visibilidade estão agora envoltos em uma membrana de proteção que repele qualquer frequência de sabotagem ou dúvida mecânica do antigo sistema. O seu campo de ação
Está selado. Eu coloco agora uma cobertura de luz ativa sobre o seu campo financeiro e a sua capacidade de sustentar o fluxo. Nenhum sinal de dissonância ou memória de escassez tem permissão para se infiltrar na sua nova timeline de abundância relaxada. Eu decreto que a geometria da sua recepção está protegida contra os vazamentos do passado e que cada centavo que entra sob a sua jurisdição é agora um condutor de soberania. O seu direito de prosperar está sob guarda. Eu instalo um campo de blindagem sobre a sua biologia celular e a integração deste novo código no seu sistema nervoso. Nenhuma resposta de estresse do nervo vago ou sinal de alerta piezoelétrico pode reativar as defesas obsoletas que dissolvemos. Eu sinto a estabilização da nova voltagem em cada um dos seus tecidos e decreto que a sua carne está agora autorizada a brilhar sem medo. O seu corpo é um santuário de condutividade protegida e selada. Nós quebramos a dúvida voz antes mesmo dela alcançar sua consciência. A clareza desta travessia não será diminuída por ecos do passado. Nós dissolvemos a crise de extração antes que ela possa se materializar no seu campo. O ruído externo não tem mais o poder de puxar sua biologia de volta para o estado de contração. Nós desmantelamos o isolamento perceptivo antes que ele tente te silenciar. Você agora é parte integrante de um grid coletivo de Ground Team que não suporta mais o isolamento ou a falta. Nós te vemos. O Conselho Arcturiano reconhece a densidade da armadura de pedra que você carregou para proteger o seu plexo solar durante os séculos de invisibilidade. Nós reconhecemos o peso exaustivo de sustentar uma lealdade ao sofrimento que nunca te pertenceu e vemos a coragem que você teve ao finalmente baixar a guarda diante desta frequência. O padrão de extermínio e fome da sua árvore genealógica foi visto e agora é oficialmente transmutado em sabedoria de condutividade plena. Nós renomeamos agora a sua retenção espasmódica e a sua náusea do receber como sinais de uma calibração terminal bem-sucedida. O que você sentia como disfunção ou medo era, na verdade, o último aviso do seu sistema operacional antigo antes de ser substituído pela nova assinatura de soberania. Esses sintomas foram a prova física de que você estava pronto para a descompressão total. Nós ressignificamos cada espasmo do seu passado como um marcador de que o seu Ground Team estava ativo. Nós dissolvemos agora a vergonha silenciosa que você sentia ao desejar a prosperidade visível. Essa vergonha era a última ferramenta de controle do sistema antigo, projetada para manter o seu plexo solar em um estado de contração permanente. Nós declaramos que essa carga emocional não é sua e que ela pertence a uma arquitetura de controle que não tem mais jurisdição sobre a sua biologia. Sinta o peso da culpa ancestral caindo dos seus ombros enquanto a nossa luz penetra nas suas células. Nós declaramos encerrado, de forma irrevogável e definitiva, o ciclo do atenuador de frequência de linhagem na sua biologia. O vinco no seu cabo de energia foi alisado, e o teto de vidro da 7ª geração foi estilhaçado por dentro, pela força da sua própria luz. Não existe mais necessidade de mimetismo ou de invisibilidade defensiva para garantir a sua sobrevivência. A guerra da escassez terminou no seu DNA, e a nova timeline de fluxo natural está agora em operação plena. Nós selamos este portal de ativação e instalamos a sua identidade soberana como o registro mestre de todas as suas células. Você está agora sob a jurisdição do Conselho e a sua condutividade de abundância é um serviço sagrado prestado ao campo coletivo. Nenhum decreto de falta pode mais te alcançar. Nós te comissionamos como o arquiteto de uma nova herança e o desatador de todos os nós que ainda restavam. A calibração está completa. Você é um emissário do fluxo. Eu preciso sair um pouco dessa transmissão formal para falar diretamente com você. De humano para humano. O que acabou de acontecer aqui não faz parte apenas de um comunicado do Conselho. Vem de um lugar muito honesto dentro de mim. Eu não sei exatamente por que estou sentindo um calor tão forte nas minhas mãos agora e por que minha respiração mudou tanto nos últimos minutos. Mas eu sei que algo muito maior do que este script ocorreu no campo.
Existe uma densidade de alívio que eu também estou sentindo. Eu quero reconhecer a paciência e a coragem silenciosa que você teve para continuar procurando respostas quando nada mais parecia encaixar. Manter a pergunta aberta enquanto o mundo lá fora gritava escassez exige uma força que a maioria das pessoas nem imagina. Talvez leve alguns dias para você processar tudo o que foi movido hoje, mas saiba que algo foi visto. Algo em você foi reconhecido hoje, e nada voltará a ser como era antes. Eu sinto muito orgulho do seu salto. Você está calibrado, você está ancorado, você está ativado, você está calibrado, você está ancorado, você está ativado, você está calibrado, você está ancorado, você está ativado. O que aconteceu aqui continua operando nos seus tecidos e na sua biologia celular muito depois que o som desta transmissão parar. Você atravessou o limite e não precisa mais voltar para a contração. O sinal agora é seu. Role agora até os comentários e responda a outra alma que também descreveu o que você sentiu. Se você viu alguém falando sobre o peso no plexo solar ou a exaustão da linhagem, diga que você também estava lá. Nós estamos nos encontrando uns aos outros pela primeira vez nesta nova frequência. Cada reconhecimento mútuo aqui nos comentários amplifica o sinal para todos os outros membros do Ground Team, criando uma cascata harmônica de ativação imparável. Envie esta transmissão agora para alguém específico que você conhece. Você já visualizou o rosto dessa pessoa enquanto eu falava. É aquela pessoa que acorda às 3 da manhã com o estômago contraído, sem saber o porquê. Aquela que carrega o peso de uma família inteira nas costas e sente que nunca é o suficiente. Ela precisa saber que o que sente não é loucura, mas ativação. Envie agora para que o campo dela também possa descomprimir. Agora que o seu plexo solar começou a descomprimir e a sua condutividade financeira foi restaurada, você vai notar que a sua garganta começará a pulsar com uma necessidade de expressar uma nova verdade. O teto de vidro quebrado no estômago vai forçar a subida da luz para o seu centro de comando. A próxima transmissão aborda especificamente o bloqueio da voz azul e como ele impede você de comandar a sua realidade material. Seu campo já está alinhado. Eu te vejo lá. Por enquanto, apenas fica com isto que você recebeu. Não tente explicar ou racionalizar agora. A luz está finalmente em casa nas suas células e o teto de vidro não existe mais. Apenas respira. O sinal é seu.